E aí, pessoal, tudo certo? Então, o objetivo desse vídeo hoje, dessa videoaula, é a gente aprender a calcular as armaduras longitudinais de uma viga. Então, a gente tem aí um modelinho, né? Vocês estão vendo, é uma viga biapoiada com carga distribuída, e a gente vai calcular as armaduras longitudinais dessa viga. A gente vai usar todos os conceitos da norma aí, vai ver como é que calcula, e são só as armaduras longitudinais, então não vai entrar, por exemplo, os estribos. Os estribos a gente vê em uma outra videoaula. Essa primeira aí é só para calcular exatamente as armaduras longitudinais, tá? Então vamos lá. Estão vendo aí, a gente tem uma viga. Seção está aqui, né? Dimensões em centímetros. Uma viga de 20 centímetros de largura e 70 de altura. E aqui é o nosso esquema dela, né? Então, tá cortando um pedacinho aqui que é por causa da câmera, mas são dois apoios de 30 centímetros, né? Então, um pilar na esquerda com 30, um pilar na direita com 30, e um comprimento de vão de 720, e uma carga distribuída de 25 kN por metro. Então, a gente vai imaginar que esses dois apoios aqui são apoios rotulados, tá? Não tem engaste, é um apoio simples. Então, aqui tem umas outras informações, a gente vai usar a armadura de 16 milímetros como armadura longitudinal para resistir ao momento fletor. Cada barra tem 2 centímetros quadrados de arma, né? Uma barra de 16 milímetros tem de área de aço 2 centímetros quadrados, que seria a área do círculo. A barra de 6,3 milímetros, que a gente vai usar na armadura de pele, porque essa viga ela precisa de armadura de pele, ela tem mais do que 60 centímetros de altura. E essa é a área da barra de 6,3 milímetros, né? Tem 0,312 centímetros quadrados. Concreto de 40 MPa é o que a gente está usando na concretagem. Armaduras com cobrimento de 3,5 centímetros. Estribo de 5 milímetros, a gente não vai dimensionar, mas é só para saber que tem, porque ele influencia lá na frente. E esse é o diâmetro do estribo. E aí vai ser usada na concretagem Brita 1, que tem aí 19 milímetros de diâmetro máximo aí, né, do agregado, né? Então vamos continuar, né? Esse exercício, né, a resolução dele é dividida em 8 passos. Então, para tentar facilitar aí para vocês, eu dividi ele em 8 passos e cada passo a gente vai fazendo e eu vou explicando certinho. Então, o primeiro passo seria calcular o momento fletor. Então, a gente tem aqui uma viga, né? A gente considerou os dois apoios como apoios simples, então são dois apoios aqui que não restringem o momento fletor. Carga distribuída de 25 kN por metro e um comprimento de vão de 7,5 metros. Bom, da onde que a gente tirou esses 7,5 metros? Voltar ali no desenho, a gente tem um vão livre de 720, um apoio de 30 e um outro apoio de 30. Então, quando a gente vai calcular o diagrama de momento fletor, a gente considera sempre as dimensões até o eixo do apoio, até o meio do apoio. Então, nós temos um vão de 720, nesse lado é 30, metade 15. Então, 720 mais 15 desse lado para ir até metade do pilar, e mais 15 do outro lado para ir até a metade do outro pilar, dá um total de 750 centímetros, que são 7,5 metros. Então, esse é o nosso diagrama de corpo livre, né? Uma carga distribuída, 25 kN em cada metro, e um comprimento de 7,5 metros. O momento fletor, eu não vou... Assim, eu só coloquei a fórmula aqui que a gente está usando, uma viga com carga distribuída. A gente pode usar o momento fletor como essa fórmulazinha aqui, que é PL ao quadrado sobre 8, né? A carga vezes o comprimento do vão ao quadrado dividido por 8. Tem outras formas de calcular o momento fletor que, né, assim, manuais. Essa aqui seria usando a fórmula. Ah, mas qual que é a fórmula? Da onde que saiu? Bom, estou dando para vocês a fórmula. Se vocês quiserem calcular realmente, saber como calcula esse diagrama de momento fletor de verdade, tem outros 4 vídeos aqui no canal que ensina exatamente isso. Calcular reação de apoio, calcular diagrama de esforço cortante e calcular diagrama de momento fletor. Então tem 4 vídeos que explicam só isso, daí vocês vão saber como fazer todo o dimensionamento sem utilização de nenhuma fórmula. Mas para facilitar aqui, porque o objetivo não é calcular o momento, o objetivo é calcular toda a armadura, estou usando aqui para facilitar a fórmula para a gente poder tocar o barco e ir para os próximos itens, tá? Então, viga biapoiada com carga distribuída, vocês podem usar sempre essa fórmula, PL ao quadrado sobre 8. P é o valor da carga, que é 25, L é o comprimento do vão, que é 7,5 metros ao quadrado, dividido por 8. Fazendo a continha vai dar 175,78 kN em cada metro.
Kilonewtons vezes metro, quer dizer, né? Então, o momento fletor que acontece aqui no meio do apoio, né? No meio do vão, porque o ponto de maior momento fletor em uma viga biapoiada com carga distribuída é no meio do vão. Então, isso vocês podem ver lá nos outros vídeos. Mas, então, aqui no meio do vão está acontecendo um momento fletor de 175,78 kN vezes metro. Aqui é o valor máximo e ele é uma parábola, vai diminuindo até chegar no apoio e no apoio é zero. Então, em cada apoio zero e no meio do vão, 175,78. Beleza? Esse é o primeiro passo. Através do vão e da carga, a gente vê qual que é o momento fletor que está agindo, né? Para a gente calcular a armadura para resistir a esse momento. Então, segundo passo. Agora a gente vai calcular a posição da linha neutra. Bom, o que é a linha neutra? A linha neutra é uma posição, então a gente tem aqui a seção transversal. E a gente tem esse xzinho aqui. Esse xzinho ele determina a distância da linha neutra. Então, a linha neutra é uma posição em que, na seção transversal da viga, a gente não tem nenhuma tensão e nenhuma deformação. A gente tem tensão nula e deformação nula. Então, por exemplo, a nossa viga, que é uma viga biapoiada. Deixa eu voltar no desenho de antes. Quando age o carregamento, ela se curva para baixo, assim como, né, ela fica tipo o nosso diagrama aqui, né? Ela se curvou para baixo. O que acontece com essa viga? Acontece compressão na parte de cima da viga e tração na parte de baixo da viga, né? Então, quando ela se deformou, acontece compressão na parte de cima e tração na parte de baixo. Então, o que a gente tem de posição da linha neutra é uma posição em que, desse ponto para cima, está tudo comprimido. Desse ponto para baixo, está tudo tracionado. E nesse ponto, não tem nenhum esforço, não tem nem tensão de compressão, nem tensão de tração. A tensão é nula. Como a tensão é nula, a deformação também é nula. Então, exatamente isso que é a linha neutra. É um ponto em que, daquele ponto para cima, ó, a deformação de compressão que a gente tem aqui, né? A deformação de encurtamento, daqui ela começa a aumentar até chegar no seu máximo, que seria lá no topo. E da linha neutra para baixo ela começa a aumentar para o outro lado, que seria para cima uma deformação de encurtamento, que seria da compressão. E para baixo seria uma tensão de alongamento, que é a tensão de tração, esticando, né? Então, da linha neutra para baixo, a gente tem aqui o aumento da deformação até chegar no seu ponto de máximo aqui, onde é a nossa posição do centro de gravidade das armaduras, que é onde a gente está combatendo aquele esforço de tração, e aqui é o ponto de deformação máxima de alongamento. Então, é isso que a gente tem que calcular. Qual que é essa posição? Bom, por que a gente tem que calcular a linha neutra? Porque a quantidade de aço que a gente vai colocar aqui para resistir ao momento fletor é proporcional, né, à mesma tensão que a gente vai causar na quantidade de aço, é a mesma tensão que a gente tem sendo comprimida em toda essa região de cima. Então, se a gente sabe quanto que tem comprimido na viga, ó, tem 10 centímetros comprimido, tem 15 centímetros comprimido. A gente pega aquela largura, aquela altura, consegue calcular ali qual que é a tensão e qual que é uma carga equivalente, né, uma carga concentrada, por exemplo, equivalente, sabe qual que é o esforço que está acontecendo de compressão. E com isso, a gente pega e joga para baixo o mesmo esforço em armadura, porque daí a gente tem um equilíbrio, a gente tem uma compressão lá em cima e uma tração aqui embaixo, né? Então esses dois esforços se anulam, eles são iguais, né? Então a gente tem aí um esforço de tensão de compressão e de tração, que quando estiverem atuando, eles vão se igualar, vão ser os mesmos valores, então a viga vai estar em equilíbrio. Então é isso que a gente faz. Calcula quanto tem comprimido. Calculando quanto tem comprimido, a gente calcula quanto que a gente precisa de armadura para que cause a mesma tensão da área comprimida. Esse que é o nosso objetivo. Então a gente tem aqui embaixo a fórmula que a gente utiliza para calcular exatamente isso aqui, o x, que é a posição da linha neutra, nesse caso de cima para baixo aí, qual que é a posição da linha neutra. Então a fórmulazinha 1,25 vezes o d, d é a altura útil. Então é a altura, por exemplo, lá do topo da viga até o centro de gravidade das armaduras. É a altura que a gente tem aí para causar um braço de alavanca. Digamos que a carga está sendo aplicada aqui em cima da viga, então a distância daqui de cima até lá embaixo causa para a gente um braço de alavanca, que é o que vai causar aí um momento fletor que a viga vai, né, a armadura vai absorver. Então esse braço de alavanca é exatamente tipo a gangorra, né? Tipo uma gangorra, tipo
macaco hidráulico aí, quando a gente vai levantar o carro, mas a ideia é um braço de alavanca, né? Tipo um pé de cabra, né? Então, a posição em que a armadura faz a distância lá de cima até a posição que ela está, causa um braço de alavanca, é uma distância, então aqui a gente tem uma carga concentrada vezes uma distância vai causar um momento fletor que vai estar absorvendo essa armadura. Então, a gente tem aqui a fórmula. 1,25 vezes o D, que é a altura útil, 1 menos a raiz de 1 menos o momento que está solicitando, o momento fletor, dividido para 0,425, da resistência do concreto, da largura da viga e da altura útil ao quadrado. Então vamos aí dar continuidade. Então no segundo passo, o MSD, que é o momento que está solicitando a viga, a gente pega aquele momento que a gente calculou lá atrás e majora ele, né? E tem um coeficiente de majoração para estruturas de concreto. Então esse coeficiente é 1,4. 1,4 vezes o momento fletor. 1,4 vezes aquele momento que era 175,78, vai dar 246,09 kN vezes metro. Mas quando a gente utiliza essa fórmula, todas as dimensões aqui dentro têm que estar em centímetros e tensão, né, os valores que são proporcional à tensão, que seria a resistência do concreto, em kN por centímetro quadrado. Então, como o nosso momento fletor aqui ele está em metros, né, kN vezes metro, a gente tem que multiplicar por 100, e daí a gente vai ter o valor do momento em kN vezes centímetro. Então, 246,09 vezes 100, 24.609 kN vezes centímetro, que é o que está aqui, o valor do momento fletor. FCD é a resistência do concreto à compressão de projeto. A gente pega a resistência que vai ter na estrutura. É uma estrutura de 40 MPa, beleza, mas a gente tem que diminuir esse valor por um coeficiente. Então o que a gente faz? A gente pega os 40 MPa e divide por 1,4. Só que como a gente não pode usar nessa fórmula MPa, a gente tem que usar kN por centímetro quadrado, então o que a gente faz? Pega os 40 MPa e divide por 10, que daí a gente vai fazer uma conversão de MPa para kN por centímetro quadrado. 1 MPa é 0,1 kN por centímetro quadrado, né? Então a gente pega a quantidade em MPa e divide por 10. Então, nosso concreto 40 MPa, são 4 kN por centímetro quadrado. Dividido por 1,4, que é o nosso coeficiente de segurança, 2,86. Esse é o valor da resistência à compressão do concreto de projeto, né? A gente está calculando uma estrutura para ter 28,6 MPa na verdade, e não 40. Então está aqui, 0,425 vezes 2,86, que era o FCD. O D, que é aquela altura útil que eu falei antes, né? A distância lá do topo da viga, no nosso caso, até o centro de gravidade das armaduras. Como a gente não sabe ainda onde vão estar as armaduras, porque a gente está calculando isso. Então, como é que eu vou calcular a quantidade de armadura? Né? Como é que eu vou calcular a posição da linha neutra se eu preciso... A posição na linha neutra é que vai me levar a quantidade de armadura. Então, eu não sei ainda a minha quantidade de armadura. Mas eu tenho que colocar na fórmula da posição da linha neutra a posição do centro de gravidade das armaduras. Só que eu não sei quanta armadura tem. Então, eu tenho duas incógnitas. Eu tenho uma equação para duas incógnitas. Então, o que a gente faz? A gente estima o D. A gente chuta, né? A estimativa, né? Estimar seria um chute aproximado. Aí, seria um chute dentro de uma base teórica que vai dar muito próximo do que realmente vai ser. Então, a gente faz uma estimativa que, em relação à altura total da viga, lá de cima até lá embaixo, né? Aquela altura que no começo do exercício eu dei que era 70 centímetros. Então, em relação àquela altura, o D ele é geralmente 90%. Então a gente faz essa estimativa. O D vai ser 90% da altura da viga. Depois, lá na frente, a gente vai recalcular esse D para, né, com base na quantidade de armadura que realmente a gente chegou no final do cálculo. E daí a gente compara se o D que a gente estimou está correto ou não está correto, precisa arrumar alguma coisa. Mas então esse seria a nossa estimativa. O D ele vai ser 90% da altura da viga. 90% dos 70 centímetros, 63 centímetros. Então o D entra aqui, 63 centímetros, e entra aqui, né, 63 ao quadrado. E daí aqui nós temos toda a nossa fórmula já preenchida. Então, vocês usando aí a calculadora, fazendo esse resultado aqui, vocês vão chegar em 10,78. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem 10,78 centímetros de viga comprimida. Então, na altura ali da viga, né, no nosso ponto de momento fletor máximo, que é no meio do vão,
A gente tem quase 11 centímetros de seção transversal comprimida, e a gente tem, então, se tem quase 11 comprimido, a gente tem ali aproximadamente 59 tracionado para baixo, né? Então tem 11 comprimido e para baixo 59 tracionado. E essa aqui é a nossa posição da linha neutra. Terceiro passo, calcular o x-limite. Bom, o que é o x-limite? O x-limite é uma posição ali máxima que a gente pode ter de compressão. É uma ideia de qual que é o máximo de compressão, de altura comprimida que eu posso ter no concreto para que o concreto trabalhe bem, né? Para que o concreto seja bem aproveitado, a viga seja bem aproveitada, as armaduras, para que o contexto todo trabalhe bem de forma a garantir segurança, garantir economia. Então é isso que a gente estipula, né, como o x-limite. E nesse caso, então, o que é o x-limite? O x-limite é exatamente uma estimativa entre, né, para a gente ali, uma viga com momento fletor positivo, é uma estimativa em que a posição máxima que a gente pode ter, né, de altura comprimida seria entre os domínios 3 e 4. Então nós temos aqui domínio 3 e domínio 4 de deformação, esses são os domínios de deformação. Então o que a gente quer é que no máximo essa posição aqui, que é entre os domínios 3 e 4, seja a posição da linha neutra. No máximo até aqui esteja comprimido e o resto tracionado. Se passar disso, não vai ser legal, né? A gente vai ter uma viga com muita armadura, super armada. Bom, por que isso? Por que é essa posição? No caso, o X, né, a posição entre os domínios 3 e 4. Nós temos aqui, ó, a descrição dos domínios, como é que funciona. E aqui uma seção, né, uma vista da viga, olhando de lado aí, e com as deformações referente a encurtamento e alongamento. Então, qual que é a ideia? Domínio 1, essa primeira região aqui, só existe tração na viga, não existe compressão. Então, o único material que vai romper na nossa viga é o aço. A viga rompe pelo escoamento do aço, né? Domínio 2, já existe flexão, mas a flexão é pouca ainda, não é uma flexão grande. Então, no domínio 2, a gente tem um pouco de compressão no concreto, dentro do limite, sem chegar à sua ruptura, mas o aço continua alongando até escoar. Então, a gente tem aqui no domínio 2 a ruptura pelo escoamento do aço, né? Nossa viga não resiste mais devido ao escoamento do aço, e nela já começa a acontecer tração e compressão. Como a gente tem uma flexão, a gente tem um pouquinho aqui comprimido e uma grande parte aqui tracionada, né? 2 por 1000 comprimido no máximo aí, até 3,5 seria o limite, mas então aqui um pouquinho comprimido e até 10 por 1000 então tracionado, né, de deformação. Esse seria o domínio 2. No domínio 3 é flexão, acontece então tração e compressão, porque acontece na flexão esses dois, né? E a ruptura da viga se caracteriza por escoar o aço e por romper o concreto. Então a gente tem aí uma combinação em que os dois materiais são utilizados até a máximo de capacidade que eles têm. A viga até, né, a sua armadura da viga até o máximo de resistência e de tensão que vai levar ao seu escoamento, e o concreto até o máximo de resistência de compressão que vai levar à sua ruptura. Então esse é o melhor caso economicamente. A gente coloca os dois materiais lá para resistir e os dois materiais resistem ao máximo. Então essa que é a ideia do domínio 3, a gente dimensionar as vigas para que estejam dentro desse domínio, seria o melhor em relação à economia. Domínio 4, a gente já tem uma flexão maior, então a gente tem, né, tração e compressão, mas a gente já começa a ter muita compressão. No caso, o concreto não é suficiente para resistir àquela compressão e a gente precisa colocar armadura para ajudar a resistir àquela compressão. Então a gente entra aí uma viga com armadura dupla, né? Além da armadura longitudinal embaixo para resistir ao momento positivo, né, nesse caso, a gente bota a armadura em cima também para ajudar o concreto a trabalhar comprimido. Então a gente tem ainda essa viga rompendo por ruptura do concreto. Então a armadura ali, a gente tem a armadura lá embaixo, ela está sendo esticada, mas não o suficiente para escoar. Então a gente tem aqui, né, domínio 4, ó, o escoamento, né, a deformação do aço ainda está dentro de um limite muito baixo, bem longe ali do máximo do alongamento dele, enquanto o concreto chega a sua deformação máxima, chegando a romper, mesmo a gente colocando a armadura lá. Então, domínio 4, a gente tem muita flexão, a gente tem muita compressão, o concreto não é suficiente para resistir, tem que colocar a armadura para trabalhar comprimida, e a ruptura é caracterizada só pela compressão, né? Não tem ruptura de tração, não tem ruptura pelo alongamento, escoamento do aço. E o domínio 5 acontece só compressão, não é flexão, né? Seria só tensão de compressão e a gente tem uma ruptura do concreto por compressão. Então, dentro desses domínios, o melhor é a gente trabalhar com o domínio 3,
Então, no domínio 3 a gente tem uma flexão equilibrada, tração e compressão. Os dois materiais trabalham até o máximo. O aço estica até o máximo e rompe por escoamento. O concreto se encurta até o máximo e rompe por ruptura do concreto por compressão, né? Então a gente tem os dois materiais trabalhando ao máximo de capacidade que eles têm. Então por isso que quando a gente dimensiona uma viga, a gente tenta dimensionar para ela estar no domínio 3, logo o limite que a gente vai impor de altura comprimida é a distância de mudar do domínio 3 para o 4, que seria essa posição do x34, né? Mudar entre o domínio 3 e o domínio 4. Dentro disso, a gente tem aqui as formulazinhas. Então, para momento positivo, então a gente vai trabalhar, né, com o nosso caso, da nossa viga, é uma viga com momento positivo, então o momento no vão. A posição limite para ficar entre os domínios 3 e 4 é, se for aço CA50 que está sendo utilizado, que é o nosso caso, é a barra de 16 mm que a gente vai usar, seria 0,628D. E se for aço CA60, não é o caso, mas só para vocês saberem, seria 0,585D. Isso aqui tem relação com o tipo de aço, com o quanto ele se deforma, né? E o momento, né, caso a viga, também não é o nosso caso, mas só para vocês saberem, caso a viga ela tenha um momento negativo, então uma viga que seja engastada nos seus apoios, uma viga em balanço, daí o x-limite, a posição máxima aí para nossa linha neutra, ela não é em relação ao aço, em si em relação ao concreto, para a viga ter uma dutilidade que ela possa avisar, fazer a redistribuição, né, como diz aqui, ó, caso de redistribuição dos momentos, dutilidade para que ela vá avisando quanto ela está se deformando, abrindo fissuras e que, né, seja segura perante a esse critério. Então a gente tem aqui, caso seja uma viga com momento negativo, a posição limite, aí, o x-limite é 0,45D se o concreto for menos de 50 MPa, né, menor ou igual, e 0,35D se o concreto for mais de 50 MPa. Então esses são os nossos limites. A gente está trabalhando com momento positivo, aço CA50, 0,628D. Então a posição limite, 0,628D. 0,628 do 63 que a gente já tinha calculado, 39,56. Então a gente calculou a nossa linha neutra para aquele momento fletor, 10,78, que é bem menor do que o limite de 39,56. Então tá ok. A gente continua aí, a nossa viga aí está dentro do limite de no máximo estar dentro do domínio 3. Então a gente pode calcular, a gente só vai precisar de armadura embaixo. Caso esse valor desse maior do que o limite, a gente ia entrar no domínio 4, a gente ia precisar ter a armadura comprimida. Então a gente pode dimensionar a armadura comprimida, fazer uma viga, né, com mais armadura, ser super armada, ou a gente pode redimensionar a seção, aumentar a altura dela, por exemplo, para voltar e não passar do x-limite, né? Então são várias formas de se fazer. Então esse é o nosso terceiro passo concluído. Aí calculamos a linha neutra, comparamos com a limite e está tudo ok. Então vamos para o quarto passo, calcular a área de aço. Então a área de aço, né, essa é a fórmula que a gente tem aqui para calcular qual que é a área de aço. E a gente precisa saber o FYD. O FYD ele é a relação da nossa armadura. Nossa armadura ela é um aço CA50. O que significa? Que é um aço que resiste a 500 MPa na tração, né? Então aí o seu escoamento acontece após 500 MPa. Nesse caso, então, a gente utiliza CA50, utiliza para calcular o FYD esse valor de 500 MPa, só que a gente não pode usar o 500. Então, o valor de 50 que tem aqui na fórmula, ele saiu do aço CA50, que resiste a 500 MPa, mas a gente não usa 500 porque 500 é em MPa. A gente divide por 10 para usar kN por centímetro quadrado. Então, a gente usa 50. Esse 50 é o FYK, né, que é a resistência característica, né, do nosso aço. Resistir a 500 MPa para escoar, né? E o coeficiente de segurança de 1,15. Então, a resistência do aço de projeto, que é a resistência dividida pelo coeficiente de segurança, é aquele 50 dos 500 MPa, então 50 kN por centímetro quadrado, dividido pelo coeficiente de segurança de 1,15, que dá 43,48. Então, essa aqui é a tensão máxima que a gente admite na armadura. Então, a fórmulazinha, AS igual a 0,68 vezes o FCD, que a gente calculou lá antes para calcular a linha neutra, era 2,68, 2,86. PW, que é a largura da nossa viga, 20 centímetros. X, que é a posição da linha neutra que a gente calculou antes, 10,78, né?
e o FYD 43 e 48. Então temos aqui 0,68 vezes 2,86 vezes 20, que é a largura da viga, vezes 10,78, que é a linha neutra, dividido para 43 e 48, 9,64. Então temos aqui a quantidade de armadura, a quantidade de aço que a gente precisa na nossa viga, são 9,64 centímetros quadrados de aço para resistir aquele momento fletor de 175,78 kN vezes metro, tá? E só não sei se eu falei antes, agora quando eu fui falar do quarto passo eu me lembrei, mas acho que eu não falei aqui. Então, na fórmula da posição da linha neutra tem esse BW, e esse BW é a largura da viga. Nossa viga tem 20 por 70, então o BW é 20, que é a largura da viga. Então, BW, 20, que estava aqui, né, na posição da linha neutra. Eu me lembrei disso agora porque ali na armadura também tinha, e daí eu acho que eu não tinha comentado. Então, só para deixar claro, não deixar faltando nada. Lembrando que se eu estiver falando muito rápido, tem muito aluno meu que reclama que às vezes eu falo muito rápido, vocês podem pausar o conteúdo, né? O vídeo, ficar voltando, não tem problema, que daí vai estar mais devagar. Pode repetir quantas vezes quiser aí o vídeo, né? Até para dar mais visualização e compartilhar esse vídeo. Tá, então, quinto passo. Quinto passo, a gente calculou a posição da linha neutra. Então, no primeiro passo, calculamos o momento fletor. Com o momento fletor, calculamos a posição da linha neutra, saber quanto que está comprimido. Essa posição da linha neutra a gente comparou com o máximo de linha neutra, né? O máximo de compressão que pode acontecer na viga para estar no máximo no domínio 3, não mudar para o 4. Então, deu certo. A nossa linha neutra era menor do que a limite. Daí pulamos para o próximo passo, que foi calcular a armadura. Calculamos a armadura, que deu 9,64 centímetros quadrados. O que a gente vai fazer agora? A gente vai comparar essa armadura com o mínimo que a norma manda. Porque a norma tem um requisito básico de armadura mínima que ela tem que ter, qualquer elemento linear, no caso aqui que a gente está utilizando. Né? Então é a armadura mínima que uma viga necessita para resistir pelo menos à fissuração, para evitar a fissuração na viga. Então tem uma armadura mínima que é com base no concreto que está sendo usado. Então a gente tem aqui a tabelinha da norma. Então essa tabela é da NBR 6118, né, 2014. Então a taxa mínima que a gente tem que ter de armadura, né? Então a taxa mínima que a gente tem que ter de aço na nossa viga, em porcentagem, esse valor está dividido por 100, os coeficientes aqui. Então é essa aqui. Essas são as taxas mínimas, né? De acordo com o concreto. O concreto da nossa viga é um concreto de 40 MPa, então está aqui, né? Concreto 40 MPa, esses valores aqui são para o concreto especificamente. Então 40 MPa, 0,179 é a taxa mínima que a gente tem taxa mínima de armadura que a gente tem que ter na nossa viga. Então lembrando, concreto 40 MPa é o que a gente deu lá no começo do exercício. 40 MPa, no mínimo, 0,179% de armadura. Então, o que a gente vai fazer, né? O que a gente faz é, pega isso e calcula aqui exatamente agora para ver quantos centímetros de armadura a gente precisa. Então, a armadura mínima é a taxa vezes a área da seção, B vezes H. Então, a taxa de 0,79 daqui, 0,79 dividido por 100, vezes B, que é a largura da viga de 20, e vezes H, que é a altura de 70. Então, a gente tem aí a armadura mínima 2,51. Então, o mínimo que a norma requer para a nossa viga, que é essa viga com essa seção transversal de 20 por 70 e com concreto de 40 MPa, é 2,51 centímetros quadrados. Mas a gente calculou e a gente precisa de 9,64 para resistir ao esforço. Então, o que a gente faz é adotar a armadura, a quantidade menor entre esses dois, quantidade maior entre esses dois. Então a gente tem um resultado de precisamos de 9,64 para resistir ao esforço. E o mínimo que a gente precisa pela norma é 2,51. Então a gente adota o maior 9,64. Se vocês tivessem calculado a armadura mínima, a armadura mínima tivesse dado aqui, né, 15, então vocês precisam de 9,64, mas o mínimo é 15, então tem que usar 15, que é o mínimo da norma. No nosso caso, o maior valor foi 9,64, então a gente vai usar 9,64 centímetros quadrados de armadura. Então esse é o nosso quinto passo. Calcular a armadura mínima para a nossa viga, com o nosso concreto especificamente que tem ali, né? Então, calcular a armadura mínima. Beleza? Vamos para o próximo passo. Sexto passo, calcular a armadura efetiva. Bom, o que é isso? Esse passo é dividido aí
né, em mais passos aí menores, mas a gente tem 9,64 centímetros quadrados de armadura que a gente precisa, mas vocês não tem como comprar 9,64 centímetros quadrados. Vocês vão comprar barra de 16, barra de 20 milímetros, barra de 25 e vão colocar uma quantidade que seja superior a 9,64, né? Uma quantidade de armadura em bitolas comerciais. Então o que a gente vai fazer é descobrir quantas barras a gente precisa e depois descobrir quanto de armadura dá no total, substituindo, né, o que a gente precisava de 9,64 em tantas barras comerciais. Então vamos lá. Primeira definição, a gente vai usar barra de 16 milímetros. Barra de 16 milímetros, eu dei para vocês lá no começo que cada barra tem 2 centímetros quadrados de área de seção transversal. Bom, da onde que saiu isso? Então temos aqui a quantidade de aço que tem em uma barra de 16 milímetros. Então a barra tem 16, ela é um círculo com 16 milímetros de diâmetro. Então 16 milímetros de diâmetro, a gente vai calcular a área de um círculo com essa medida. Então a quantidade de aço, né, a área do círculo é πr ao quadrado. Π vezes o raio da barra ao quadrado. A barra é de 16 milímetros. 16 milímetros são 1,6 centímetros de diâmetro. O raio é metade disso. Então o raio é 0,8. Π vezes 0,8 ao quadrado, 2 centímetros quadrados. Essa é a área da nossa armadura. Só para vocês saberem. Quero saber a área de qualquer barra? Só fazer πr ao quadrado para a barra que vocês precisam fazer, tá? A quantidade de barras. Quantidade de barras é a quantidade que a gente calculou antes que a gente precisa, dividido para a quantidade que tem em cada barra que a gente definiu. Então, a gente precisa de 9,64 dividido por 2, que é a área de cada barra. 4,82 barras é o que a gente precisa. Logo, né, a gente vai ter que usar, então, 5 barras de 16 milímetros na viga. Então, efetivamente, a gente vai ter 5 barras, que cada uma tem 2 centímetros quadrados. Então a gente tem 10 centímetros quadrados de armadura de verdade na nossa viga. Então isso aqui que é a armadura efetiva. Feito isso, a gente vai posicionar essas armaduras na viga. Então a gente tem, né, será que cabe 5 barras na primeira camada? Será que a gente precisa colocar 4 barras na primeira camada e uma na segunda? Será que são 3 barras na primeira camada e 2 na segunda? Como que a gente determina isso? Então essa determinação ela é feita conforme o espaçamento mínimo que a gente precisa ter entre barras. Então isso aqui, né, essa parte aqui também são requisitos da norma e a gente tem um desenho aqui para explicar melhor. Mas então o espaçamento mínimo horizontal entre as barras seria aqui, ó, o espaçamento mínimo para que na hora da concretagem nossa viga tem brita de 19 milímetros. Na hora da concretagem, uma brita cai aqui e consiga ir até lá no fundo, não fica presa, né? Não fique presa entre nenhuma barra, consiga concretar a viga inteira sem ter nenhum problema. Então, o espaçamento horizontal mínimo que a gente precisa é 2 centímetros, que é fixo, ou o diâmetro da barra, que é 1,6 centímetros, no caso, né, uma barra de 16 milímetros tem 1,6 centímetros de diâmetro, ou 1,2 vezes o diâmetro máximo da brita. 1,2 vezes 1,9. Eu falei para vocês lá no começo que a gente vai usar a brita 1. Então a brita 1 tem um diâmetro de 19 milímetros, que são 1,9 centímetros. Então 1,2 vezes 1,9, 2,28. O maior dos 3 resultados. O maior dos 3 resultados, 2,28. Então o espaçamento entre barras que a gente precisa são 2,28 centímetros. Espaçamento vertical entre barras. Então, o espaçamento aqui para que a gente tenha uma quantidade de concreto ao redor o suficiente, né, para a barra aderir ao concreto e para ela poder trabalhar aí com toda a sua tensão, né. Então, o mínimo que a gente precisa ter entre camadas é 2 centímetros, ou o diâmetro da barra, que é uma barra de 16 milímetros, 1,6 centímetros, ou metade do diâmetro da brita. Porque a gente não precisa que uma brita vá para o lado, né? A gente, depois que a brita desceu, aqui a pasta de cimento, né, a argamassa do concreto, da argamassa de cimento, ela vem aqui no lado e envolve a barra. Então, espaçamento vertical, 2 centímetros ou 1,6 ou metade da brita. Metade de 1,9, 0,95. O maior dos 3, 2 centímetros. Então, essa é a distância que a gente precisa entre cada camada. Espaçamento vertical, 2 centímetros. Tendo isso,
Vamos posicionar agora as 5 barras que a gente tem na nossa viga na seção transversal. Então, estão aqui as 5 barras posicionadas. Esse aqui já é o desenho como elas vão ficar. Então, caso vocês... mas como é que chegou nesse desenho? Bom, primeira tentativa foi colocar as 5 barras na primeira camada. Não deu. Por quê? Porque não sobrou no mínimo 2,28 de espaçamento horizontal. O que eu fiz? Botei uma barra para cima, calculei para 4 barras na camada de baixo. Não deu, porque com 4 barras ainda não dava 2,28. Então o que eu fiz? Joguei mais uma barra para cima e tentei com 3 barras embaixo. Daí deu certo. Daí me sobrou 3,6 centímetros entre barras. Daí como é que eu cheguei nesse 3,6? Então a gente tem aqui um cobrimento, tudo isso foi dado no começo do exercício, né? Um cobrimento das armaduras de 3,5 cm. Um diâmetro do estribo de meio centímetro, né? 5 milímetros. Coloquei 3 barras embaixo, então a gente tem aqui uma barra de 1,6 centímetros, outra barra de 1,6 centímetros e outra barra de 1,6 centímetros. Novamente um estribo de meio centímetro e o cobrimento das armaduras de 3,5 centímetros. Então o que eu faço? Eu somo tudo que eu tenho, que são todas essas dimensões, eu já tinha, menos o 3,6. Eu não sabia ainda, eu queria descobrir quanto que ia sobrar entre barras. Então eu somo tudo que eu tenho e divido pela quantidade de espaços o que sobrou. Então como é que eu fiz? 20 centímetros é o que eu tenho de largura de viga. Ó, minha viga tem no total 20. Menos 2 cobrimentos de 3,5. 3,5 aqui, 3,5 ali. Menos 2 vezes o estribo de 5 milímetros. Então uma vez aqui e outra vez aqui. Menos 3 barras de 16 milímetros. Uma vez aqui, uma vez aqui, uma vez aqui. Isso, né? Então 20 menos isso tudo me dá 7,2. 7,2 é o total que me sobrou. Então eu peguei a largura da viga, subtraí da largura da viga tudo que eu já sabia qual era o cobrimento, o estribo e a barra que eu estava usando. O que me sobrou é o total de espaço vazio. Me sobraram 7,2 centímetros de espaço vazio na viga. Mas eu tenho 2 espaços vazios, um aqui e um aqui, né? São 3 barras, entre elas 2 espaços. Então 7,2 dividido para 2 espaços vazios, 3,6 centímetros, que é esse valor aqui. Então 3,6 é o que me sobrou entre barras, que é maior do que o 2,28 que a gente calculou anteriormente. Então agora está ok. Essa é a posição das minhas armaduras. Tá? Bom, continuando. Então, já sei como é que ficou a distância, as camadas de baixo, agora, né, na camada de baixo. E agora, né, o outro desenho, continuidade para vocês aí, só para vocês desenharem. Então, 3 barras na camada de baixo, 2 barras na camada de cima, porque são 5 barras no total. E entre as barras, entre as camadas, 2 centímetros na vertical, que é o que a gente calculou antes de espaçamento vertical. Então, 2 centímetros. E daí aqui está cotado para a gente, porque esses valores a gente vai precisar agora. A distância do centro da barra até aqui embaixo e a distância do centro da barra até aqui embaixo. Bom, por que a gente vai precisar daquela distância? Vocês se lembram que lá no começo a gente fez uma estimativa do D. Então a gente estimou que o D era 90% da altura da viga, 90% do H. A gente estimou para poder calcular a armadura, porque a gente não tinha como calcular a armadura. Agora que a gente já sabe que a nossa viga precisa de 5 barras de 16, a gente tem que conferir se o nosso D ele deu certo. Se o nosso D ele é pelo menos o que a gente chutou antes. A gente chutou, né, a gente estimou que o D era 0,9 do H, que era 63 centímetros. Então a gente tem que confirmar que o D é pelo menos 63. Se for mais, não tem problema. Mas se for menos do que 63, esse braço de alavanca aqui da armadura até lá em cima vai ser menor e as armaduras vão resistir menos do que a gente tinha calculado. A gente tem que confirmar esse braço de alavanca. Então, como é que eu vou confirmar? Calculando o centro de gravidade das armaduras. O centro de gravidade delas seria a distância daqui até aqui embaixo. Vou calcular a distância delas para baixo. Isso é o meu D, 2 linhas. D é a distância do centro até lá em cima e D, 2 linhas é a distância do centro até aqui embaixo. Isso para a nossa viga, que é momento positivo. Tá? Quando é momento negativo, é ao contrário, é de cabeça para baixo. Mas então, para o nosso caso, D, 2 linhas, distância do centro delas, né, centro das armaduras até lá embaixo. Então, o que eu faço? Eu calculo
o centro de gravidade dessas 5 barras. Essas 5 barras, se eu fosse substituir por uma barra grande que tivesse área equivalente às 5, aonde que ela ia estar, né? Aonde que ia ser a posição? Ah, será que ia ser aqui mais ou menos? Ó? Ou mais para cima? Ou mais para baixo? E esse valor eu vou comparar com o de duas linhas ali de antes que eu falei, né? Então, o centro de gravidade das armaduras. Como é que eu calculo? Eu pego a quantidade de barras de cada camada vezes a área da barra e multiplico vezes a distância até lá embaixo. Então, por exemplo, centro de gravidade da primeira camada, são esses primeiros números aqui, ó. Centro de gravidade dessa primeira camada é 3 barras, que cada uma tem 2 centímetros quadrados, que a gente calculou antes. Então, são 3 barras de 2 centímetros quadrados. 3 vezes 2, vezes a distância do centro das barras até aqui embaixo. Essa distância aqui é 3,5 do comprimento das armaduras, mais meio do estribo, mais 0,8, que é a metade da barra, né, que a gente está pegando a distância do centro. Então, 3,5 mais meio mais 0,8, 4,8. Então, o braço de alavanca, no caso, né, o centro de gravidade dessas armaduras, daqui até aqui embaixo, 4,8 centímetros, vezes a área total de aço que tem na camada, que são 3 barras de 2 centímetros quadrados. Isso para a primeira camada. Mais a segunda camada, 2 barras de 2 centímetros quadrados, vezes 8,4, que é a distância do centro das barras até lá embaixo. Então, é 3,5 mais meio, mais 0,8, mais 3,6. Isso dá 8,4. Ah, por que 3,6? 3,6 você lembra que a gente calculou o espaçamento vertical das camadas? 2 centímetros? Então é 2 centímetros mais 0,8 da metade dessa barra, mais 0,8 da metade da barra de cima. Total, 3,6 entre o centro das barras. Isso tudo dividido para 5 barras de 2 centímetros quadrados, total de aço que a gente tem. Então, fazendo essa continha, vocês vão chegar em 6,24 centímetros. Isso quer dizer que se eu colocasse uma barra de 10 centímetros quadrados, ela estaria a 6,24 centímetros do fundo da viga. É isso que ela quer dizer. E isso a gente compara com o D duas linhas que a gente calculou, então, que a gente compara com o D duas linhas, que é resultado do D que a gente estimou antes. Então, o D que a gente estimou antes, que era aquele pedaço de cima, era 63 centímetros. O D duas linhas é o complementar, é aquele pedacinho de baixo, que então é 70 centímetros menos 63 centímetros, 7 centímetros. Ou, para ficar mais claro para vocês, total é H. O D é 0,9 do H, que a gente estimou, então o D duas linhas é 0,1 do H. Né? D, 90% do H, e D duas linhas, 10% do H. Então, a conta que a gente fez do D efetivo para nossas barras deu 6,24, e o D duas linhas que a gente estimou, 7 centímetros. Né? 0,1 do H, 0,1 de 70, 7 centímetros. Como 6,24 deu menor do que 7, né? A posição do centro das barras que a gente estimou, né? Voltando aqui nesse desenho, a posição do centro das barras que a gente estimou, ela está com um braço de alavanca um pouquinho maior, na verdade, né? O que a gente obteve, o centro de gravidade das armaduras que a gente obteve causa um braço de alavanca um pouquinho maior do que a gente estimou. Ó, a gente estimou que a viga teria 63 centímetros de braço de alavanca, mas na verdade ela vai ter 63,76. Ela vai ter um pouquinho mais de 63. Por quê? Porque a gente estimou que ela tinha 63, 0,9 do H, mas ela tem 70 menos o resultado de 6,24, que seria 63 e 76. Ela tem um pouquinho mais. A gente tem um braço de alavanca um pouquinho maior. Então as armaduras até vão resistir um pouquinho mais do que a gente estimou. Só não poderia dar menos. Né? Não poderia dar menos de 63. Então isso quer dizer que o nosso D duas linhas efetivo não poderia dar mais do que 0,1 do H. Não poderia dar mais do que 7 centímetros. Então deu menos, tá ok. Se desse mais, a gente tinha que voltar lá no começo. Vamos supor aqui, tá? A gente calculou. Isso aqui deu, nosso D efetivo deu 8 centímetros. Então deu 8,
é maior do que os 7 que a gente chutou lá no começo, né? 7 centímetros, então não deu ok. O que que a gente faz? Volta lá no cálculo da posição da linha neutra, aqui. E em vez de usar 63 como braço de alavanca, a gente usa 62. Porque a gente estimou que o D, né, ia ser 0,9 da H, 63 centímetros, o braço de alavanca. Mas, na verdade, como a gente calculou e aquela nossa distância do D duas linhas deu 8, o que sobra para cima são 62. Então, a gente vem, substitui aqui 62, então aqui e aqui vai ser 62, né? Recalcula o X. Recalculou o X, recalcula a área de aço e vê se não mudou a quantidade de barras, se continua 5 barras. Não, né? Continua 5 barras? Ok, toca o barco. Ah, mudou, agora eu vou precisar de 6 barras. Coloca 6 barras, vem aqui, coloca mais uma barra aqui em cima e recalcula o D duas linhas. E assim vai, né? A gente tem que chegar até um ponto de equilíbrio entre o que a gente usou para calcular a posição da linha neutra seja, né, pelo menos igual do que o que a gente obteve no resultado da determinação efetiva da posição das armaduras, né? Então, nesse caso aqui deu tudo ok, então beleza. Já descobrimos, já botamos as armaduras na posição, na seção transversal, tá tudo ok, então a gente toca aí para o próximo passo. Sétimo passo, calcular a armadura de pele. A norma fala, tá, a NBR 6118 fala, a versão 2014, que é obrigatória a utilização de armadura de pele para combater os esforços de retração ali, né? A viga vai trabalhar quando a viga é muito alta, daí a gente tem uma altura muito grande de concreto e quando ela trabalhar, os esforços de retração pode causar fissuração, né? Dilatação térmica e tal. Então, a gente é obrigado a colocar armadura de pele em vigas que tem mais de 60 centímetros. Então, se tem 60, não precisa. Se tem 61, precisa. A nossa viga tem 70. 70 precisa. Então, a gente vai utilizar aqui, né, só adotei, vocês poderiam adotar outra barra, mas só para a gente calcular, vamos usar a barra de 6,3 milímetros. Barra de 6,3 milímetros tem 0,312 centímetros quadrados cada barra. Então, fazendo aquele cálculozinho, né? A área da barra é πr ao quadrado, π vezes 6,3 de diâmetro, isso dá 3,15 de raio, mas em milímetros. Dividido para 10 para estar em centímetros, 0,315 ao quadrado. 0,312 de área. A armadura de pele é 0,10% da área de concreto. Então, 0,10% de B vezes H. 0,10 dividido por 100, vezes B, que é a largura da viga de 20, vezes H, que é a altura da viga de 70. Deu um resultado aqui de 1,4 centímetros quadrados. Isso quer dizer que em cada face da viga, a gente precisa de 1,4 centímetros quadrados. Então, nossa viga é retangular. No lado de cá, a gente precisa de 1,4 centímetros quadrados. E no lado de cá, precisamos também de 1,4 centímetros quadrados. Isso em barras de 6,3 é 1,4, que é esse valor, dividido para 0,312, que é a área de cada barra. Então, 1,4 dividido para 0,312, 4,49. Logo, vamos utilizar 5 barras de 6,3 milímetros em cada face da viga. E chegamos finalmente no último passo, que é o detalhamento das armaduras. Depois de muito tempo aí, o pessoal que está aqui do meu lado já está suspirando, já está cansado. Então, chegando no último passo, detalhamento das armaduras. Primeiro desenho que a gente tem lá no começo do exercício, que é a viga olhando em vista, né? Então, calculamos a armadura de pele, 5 barras de 6,3 em cada face. Então, na seção transversal, temos aqui 5 bolinhas de 6,3 e 5 bolinhas de 6,3. Então, é 2 vezes 5, porque é 5 desse lado e 5 do outro lado. Critério, tá, outro item da norma, apesar da gente não ter posicionado e cotado aqui, o espaçamento máximo da armadura de pele é 20 centímetros. Então, elas não podem estar mais afastadas que 20 centímetros. Se estiverem mais afastadas que 20, vocês têm que colocar mais barras, né? Ou mudar o diâmetro para que dê uma maior quantidade de barras. Por exemplo, a gente poderia utilizar barra de 5 milímetros e precisaria de 7, 8 barras. Mas no nosso caso não, porque a gente tem aqui 1, 2, 3, 4 espaços. 4 espaços de 20 centímetros dá 80 centímetros de viga. E a nossa tem só 70. Então tá ok. Mas então a armadura de pele na seção transversal, 2 vezes 5, φ de 6,3. Detalhamento em vista, costumamos utilizar
esse símbolo aqui, ele quer dizer que, né, a descrição, armadura de pele, 2 vezes 5, 6,3, bitola de 6,3, e esse símbolozinho quer dizer que ela vai até o apoio. É só para não encher, imagina vocês encher de linhazinha aqui, mais 5 linhas horizontal de fora a fora, vai ficar um desenho confuso. Então, para não ficar confuso, isso aqui é de uma forma resumida. Então, isso quer dizer que vai até os apoios, né? Esse símbolozinho quer dizer que vai até o apoio desse lado, e esse aqui até o apoio do outro lado, todas as barras da armadura de pele. As armaduras que a gente calculou, 5 barras de 16 milímetros, 3 na camada de baixo e 2 na camada de cima. Então temos aqui as 3 na seção transversal embaixo e as 2 na camada de cima. As 3, né, então as 2 de cima a gente não precisa levar até o apoio. Por quê? Vou voltar lá para mostrar para vocês o diagrama de momento fletor. A gente calculou uma armadura que é para ser utilizada nesse ponto aqui, onde o momento é 175,78. Então aqui a gente precisa de 5 barras de 16, mas quando vai diminuindo para o apoio, o momento fletor vai diminuindo. No apoio mesmo é 0, nem tem momento. Então a gente não precisa levar todas as 5 barras até o apoio. A gente leva só algumas. Então nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu levei, vamos botar aqui mais, eu levei as barras da camada de baixo até o apoio, para dar uma separação. As barras da camada de cima, elas têm um comprimento, né? E as barras da camada de baixo vão até o apoio. O comprimento das barras da camada de cima, vocês, na realidade, né, isso é para outro vídeo, não dá para incluir nesse. Mas em outro vídeo, né, posso explicar para vocês, vocês têm que calcular o momento fletor em que a gente pode diminuir a quantidade de barras. Então eu calculei para 5. Para utilizar 3 barras de 16, vamos supor que são 100 kN vezes metro. Então vocês vão ver qual que é a posição em que o momento fletor ele é assim, né? O diagrama é máximo aqui nesse ponto no meio. Foi diminuindo e chegou a 100. Esse ponto de 100 é quantos metros do apoio? Sabendo essa distância, vocês sabem até onde vocês precisam de 5. Né? Precisavam de 5. Até onde vocês vão poder cortar a barra da camada de cima e levar só 3. Porque dali para frente só precisa de 3 barras. Então, teria que calcular para ver qual que é esse comprimento exato. Isso fica para outro vídeo. Mas, né, o que eu fiz é só, simbolicamente, levar até um pedacinho que é no meio que a gente precisa e mais um pedaço para os lados para vocês verem que a gente pode diminuir. Mas ela não vai até o apoio. Então, ela iria até um ponto em que, ó, daqui, por exemplo, onde está o mouse, para frente, o momento já diminuiu e a gente precisa de 3 barras só de 16, não precisa de 5. Daí, a partir desse ponto, a gente leva mais um trechinho, as 2 barras, para ancorar no concreto. Então, seria o ponto exato da redução do momento fletor, mais um comprimento de ancoragem da barra no concreto. Isso para os dois lados. E as barras da camada de baixo vão até o apoio, a gente tem que levar até o apoio pelo menos 2 barras, eu já levei as 3. E geralmente aí, né, depende do valor do momento fletor, para saber quanto que estava tracionando essa barra, né? E depende da espessura, da largura desse apoio, para a gente saber quantos centímetros a gente precisa ter de barra ancorado no apoio para resistir à tração que está acontecendo na barra. Mas simbolicamente, também posso em outro vídeo ensinar vocês a calcular isso, mas simbolicamente eu coloquei aqui um ganchinho para cima para dizer para vocês, ó, ela tem que ancorar bem no apoio, então vem e faz um ganchinho para cima. Então essas são as armaduras que a gente calculou. 5 barras de 16, as 5 barras de pele, 6,3. Além disso, não precisava, né? A gente viu que a gente só calculou a armadura para a parte de baixo da viga. Só a armadura para o momento fletor, não precisava de armadura comprimida. Mas a gente sempre tem que colocar no mínimo 2 barras de 5 milímetros em cima, que são armaduras construtivas. São armaduras para auxiliar a execução da armadura da viga. Então imagine, vocês vão colocar todas essas armaduras lá para montar a armadura da viga. Vocês vão começar a amarrar os estribos, mas eles vão se inclinar, eles vão ficar tortos. Então a gente tem que ter mais 2 barrinhas em cima fina, que a gente chama de construtiva, só para ajudar a amarrar os estribos. Então elas vão servir para isso, para deixar os estribos na posição que é para eles estarem, né? Então em cima, no mínimo, 2 barras do diâmetro do estribo. Dei lá para vocês no começo que o estribo era 5 milímetros, então 2 barras de 5 milímetros construtiva. E esse é o nosso detalhamento final.
depois de todos esses 3 horas e meia de vídeo, eu nem sei quanto tempo deu, vamos ver ainda a hora que eu terminar aqui. Mas essa aqui é a armadura final da nossa viga. Espero que tenha ajudado vocês aí. Vou fazer outros vídeos ensinando a calcular outras armaduras aí para vocês e outras verificações, né? Mas para esse tema aí, então, armaduras longitudinais da viga, com todos os passos e todos os critérios de norma e questão de dutilidade, de domínio de deformação, tudo explicadinho para vocês, né, conseguirem pegar, entender, conseguir fazer à mão qualquer viga. Às vezes vocês vão botar num programa aí, vão calcular em um software de dimensionamento, e daí essa armadura deu muito estranho, vocês estão achando que o software está errado, vocês calculam à mão, vocês sabem como calcular à mão. Então, o cálculo à mão faz parte do dia a dia de qualquer engenheiro projetista, né? Qualquer pessoa que trabalha com cálculo estrutural. Então, tem que saber calcular, então tá aí para vocês como calcular isso passo a passo, tá? Cada itemzinho verificado. Beleza? Não esqueçam de passar esse vídeo para outras pessoas que precisam saber desse assunto, né? Que trabalham na área, precisam saber desse assunto. Tem uma prova para fazer na faculdade, precisa estudar. E dá o seu joinha aí, curtir o vídeo, compartilhar, beleza? Muito obrigado aí.